dificuldades que nós temos no nosso dia a dia. Mas o que nós temos para fazer hoje é passar por cima das dificuldades, tá ligado? Cada ponto desse só nos engrossa o couro, só nos fortifica pra gente poder a cada dia chegar mais e mais distante. Bacana. Essa música fala muito dessa coisa da desigualdade social. E na realidade é o que nos impulsiona. É isso que nos deixa cada dia mais forte, como eu estava falando agora. Né? A forma com que as pessoas nos olham, nosso estereótipo. Mas esses somos nós. É nós periferia? É nós periferia? É nós. Ei, ó, 9 da manhã, o maior calor. Não sou bandido, para de me olhar, seu doutor. A desconfiança chama a atenção de outras pessoas. Minha ideia eu valorizo, não sou à toa. Assim que eles veem quem mora aqui. Descalço mesmo, sem nada, a vida é só pedir. De esmola em esmola, à procura do pão. Viram lixeiras de cabeça pra baixo, meu irmão. Quantas vezes já sonhei com isso aqui? Que pesadelo, dá um tempo, espera aí. Hoje eu tô de boa com amigos e inimigos. Pra garantir a minha ideia ainda fiz assim. Mãe, guarda esses revólveres pra mim. Pra onde eu tô indo hoje não vou mais precisar. Com eles, nunca mais vou atirar. Quero ficar de boa, nada de coçar, puxar. Sonhe bem, pense bem, ajude alguém. A noite é fria, seu doutor, você não vem. Na perna uma ferida de carne crua. Você não liga porque a vida não é a sua. Sonhe bem, pense bem, ajude alguém. A noite é fria, seu doutor, você não vem. Mais um corpo endurecido achado ao léu. O anjo o levou pra porta do céu. Bate na porta do céu. Ei, já tão batendo na porta do céu. Canta comigo aí, ó. Bate na porta do céu. Já tão batendo na porta do céu. E aí? Bate na porta do céu. Tão batendo na porta do céu. Bate na porta do céu. Ei, tão batendo na porta do céu. Muito obrigado a todos, é isso, atividade. Obrigadão. Tô felizão de estar aqui, sério mesmo. Muito legal trocar ideia com vocês, para que a gente possa, cada dia que passa, renovar essa coisa que a gente tem, que é essa espiritualidade da juventude, com nós que já estamos coroa aí, passando do tempo, já estamos de meio-dia para tarde já. É isso aí. Jamaica, apresenta seus companheiros. Aqui do meu lado, Safira, minha filha. Ali conosco ali o Cedric, nosso MC, bagunceiro. Toda hora. Valeu. Vocês vão ver. Então, gente, está no ar o Câmara Ligada, o espaço para ouvir o som e o pensamento do jovem. O Câmara Ligada de hoje vai discutir um assunto delicado, a automutilação. Pesquisadores dizem que a cada 5 adolescentes, um já praticou a autolesão. E o maior número de casos de automutilação é registrado entre quem tem de 10 a 25 anos. Mas o que leva uma pessoa a se machucar? A depressão, o transtorno obsessivo-compulsivo, a ansiedade são alguns dos motivos. Se não receber a atenção necessária, a situação pode evoluir para algo bem pior. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda principal causa de morte. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que anualmente, a cada adulto que se suicida, pelo menos outros 20 têm pensamentos suicidas ou tentam mesmo se matar. A cada 46 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. É para discutir este trágico quadro que estamos aqui, em mais uma edição do Câmara Ligada. Para participar dessa conversa, estão com a gente o deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná. Palmas para ele, gente. O doutor André de Matos Salles, ele é psiquiatra da área da infância e da adolescência. Obrigada, André. E Larissa Vasques Tavira, psicóloga, mestre e doutoranda em psicologia clínica. E no palco a gente recebe DJ Jamaica e Safira. Vamos conhecer mais sobre eles. Subraça sim é como nos chamam aqueles que não respeitam as caras. Quem não conhece a música Subraça, um dos clássicos do rap nacional, Subraça marcou a carreira do DJ Jamaica.
rapper do Distrito Federal. O ano era 1987 e a música ganhou uma legião de fãs. O grupo Câmbio Negro alçou Jamaica ao primeiro time do rap no país, junto com outro fenômeno do rap da capital, X. Fica esperto, racista, se liga na fita. Hoje já são 12 discos gravados. Em carreira solo, lançou a música Tô Só Observando, do disco Pá Doido Pirar. Outra referência no rap nacional. DJ Jamaica já é semente. Dele brotou Safira, sua filha, também rapper que desponta na cena musical do Distrito Federal. Cê tá ligado que a cobra mata no abraço? Quantas vezes já corri pra te tirar da forca? Jamaica, você antes da gente começar o programa já começou se apresentando para os meninos, então vou pedir agora para você fazer ao vivo pra gente. Conta aí sua trajetória. Nascido em 1967, hoje já com 52 anos, eu sou um dos precursores do rap dentro do Brasil, essa história tá cravada aí. A gente conseguiu, através do rap, mostrar para a periferia que ela tem voz. Não é só mais aquela coisa do, a periferia está esquecida e tal. A gente utilizou tanto o rap aqui dentro de Brasília, que em alguns festivais que a gente foi participar, no fundo do palco, assim, tinha o nome das capitais, e quando chegava no Distrito Federal, estava o nome Ceilândia, porque a gente representava demais o nome da Ceilândia na época, né? Então, o rap ele se expandiu demais dentro do Distrito Federal, que hoje todas as satélites têm seus grandes artistas e tal. E aí, eu vi tudo isso, essa grande mudança do rap. O rap ele começou como uma brincadeira nos Estados Unidos, que era aquela coisa das festinhas e tal, como tem hoje, como é o rap hoje, né? E, de repente, ele veio crescendo e mostrando, ao invés da gente só estar falando das brincadeiras, vamos falar de coisas sérias, vamos falar de onde a gente mora, das nossas dificuldades, o que está nos afligindo. E o rap começou a ganhar essa grande proporção exatamente por isso, porque ele virou algo sério. Ele é divertido, ele é próprio para a diversão, mas a gente vai se divertindo e fazendo a revolução em meio a esse caminho. Essa é a grande verdade do rap, tá? Então, assim, hoje o rap ele tem um grande papel dentro do cenário, né? O rap hoje ele tem algo muito importante nele, que ele virou algo também comercial, porque as pessoas passaram a sobreviver da própria cultura, e isso é muito importante para que uma cultura ela possa sobreviver. Não só fazer a parte de baixo, não é só a base, mas sim pessoas que estão crescendo e verdadeiramente crescendo financeiramente dentro de uma cultura tão periférica, tão discriminada há muito tempo, né? E que hoje tomou proporção mundial. Hoje você vai nas tribos, tem a galera que canta rap nas tribos. Nos festivais que a gente vai, eles vêm também das tribos, em todos os... Né? Exatamente. Então, o rap ele tomou uma proporção muito grande e é como um trator. A gente sempre falou isso. O rap ele sempre vem devagar, mas nada pode parar ele. Ele vem devagarzinho na caminhada, passa tudo, menos o rap. DJ, protesto e resistência são a base das letras, né? E hoje a sua música ela tem ainda essa marca ou ela traz outros temas? Bom, na realidade, com o tempo, o rap ele vai tomando outras ideias. O rap ele já foi muito protestante, como hoje ele tomou essa forma de fazer músicas para festas. Como temos vários nomes aqui no Distrito Federal, como Hungria, como Tribo da Periferia, são nomes que destacaram dentro dessa temática de falar coisas mais suaves. Entendeu? Mas nós temos... abaixo desse, vamos colocar como nível, essa galera que sustenta o rap, que faz esse rap protesto ainda. Temos a metade dessa galera que faz um rap mais suave e tem a galera lá de cima. Então, quer dizer, o rap ele é como uma árvore, ele tem vários braços, vários galhos, e cada um está falando de uma coisa que tem seus atrativos e tem seu público. Aê. E a plateia também quer fazer perguntas. Antes de passar para eles, eu quero apresentar a galera que está aqui com a gente. Hoje são alunos do ensino Gessner Teixeira, do Gama. Cadê vocês? Aí, do Centro Educacional 2 do Cruzeiro. E do Centro de Ensino Médio Setor Oeste. Obrigada. A pergunta eu acho que está aqui na plateia. Onde que tá a pergunta, gente? Aqui, ó. Ah, tá aqui. Oi, tudo bom? Eu sou a Vitória, estudo lá no Setor Oeste. Eu queria fazer a pergunta para o DJ Jamaica. Como que foi esse processo de trazer o rap para Brasília? E como é que lidou com esse preconceito todo por conta das letras do rap, né? Que a gente sabe que trata muito dessa coisa da periferia e tudo mais. Eu queria saber como é que foi essa coisa da aceitação do Distrito Federal em si, e como é que foi lidar com esse preconceito
por ser uma pessoa negra da periferia que canta rap, que mostra a realidade pra galera. Pô, legal. Olha só, essa pergunta é muito importante. Na realidade, o que aconteceu? Em meados dos anos 80, o rap apareceu. A gente saiu da música disco dos anos 70, 79. Aí, em 1979, apareceu uns caras loucos lá que chamam Sugar Hill Gang cantando rap. O rap já existia na periferia dos Estados Unidos, mas não era nada que o mundo conhecesse. De repente, esses caras pegaram a música de um grupo que chama Chic, uma base que chama Good Times, começaram a cantar rap e aquilo viralizou no mundo. O mundo inteiro passou a conhecer aquilo. Como nós conhecemos na época. Chegou aqui um pouquinho depois, porque as coisas do Brasil sempre chegam um pouco atrasado. Mas a gente veio conhecer isso lá para 81, 82, quase 2 anos depois. Então, daquele momento para frente, a periferia passou a conhecer algo diferente. Foi uma música que viralizou e tem essa cara da massa. O que aconteceu? A gente começou a utilizar aquilo que a gente estava ouvindo e fazendo letras em cima. A gente imitava como todo bom brasileiro, né? Imita os americanos. Aí o que acontece? Aí, o que acontece? Aquilo que era, na realidade, uma brincadeira, você estava fazendo brincadeira em cima das músicas, se tornou algo sério. Mas o rap, ele não chegou em Brasília, ele chegou no mundo de uma vez só. Tá? Então, algumas pessoas como eu e várias outras pessoas que estavam na época, que trabalhavam com música, pegou aquilo e entendeu que era o que a gente estava precisando fazer, que era esse tipo de entretenimento, que lá na frente virou algo muito sério, que a gente trabalha com ele hoje, tanto em vários esquemas, tanto nas escolas e tal. Agora, sim, o rap ele não tem cor, o rap não é negro, ele não é branco, ele não é amarelo, o rap é música, e música que se espalha pelo mundo inteiro. O rap ele não vou colocar ele como origem, porque uma coisa foi criada, mas ele alcançou lugares onde não tem dono, onde chegou, bateu em mim, e eu falei, cara, é isso aqui que eu preciso passar para minha filha, é isso que eu preciso passar para os meus amigos e tal, que é essa diversidade do rap, aonde ele consegue alcançar, onde ele consegue chegar. Mais uma pergunta aqui. Sou o Daniel Rodrigues, do Sede 2 do Cruzeiro, e eu gostaria de saber, Safira, como é trabalhar com seu pai? Boa. Boa pergunta. Então, o rap, ele teve presente na minha vida muito cedo, né? A primeira coisa que eu falei foi papai, a segunda mamãe, e a terceira foi bum, tchá, bum, bum, tchá. É verdade. Então, foi verdade, É verdade. Então, isso para mim sempre foi uma timeline que foi muito crescente. E eu me peguei em um certo momento da minha vida trabalhando com uma coisa que eu não gostava. E as pessoas falaram, olha, trabalha com o que você gosta, que você não vai ter que trabalhar na vida. E o meu pai sempre me mostrando as músicas e sempre falando, Safira, vamos criar tal coisa e me incentivando. Mas ele de forma nenhuma impôs isso para mim. Ele sempre me incentivou porque ele sabia que era uma coisa boa, que foi uma coisa boa para ele, que ele queria passar para mim. E aí eu falei, eu não estou trabalhando com o que eu gosto, saca? E comecei a cantar e me vi trabalhando com o que eu realmente gosto, entendeu? Então isso foi e está sendo desde 2015, que foi quando eu realmente peguei firme para trabalhar com o rap e com a música em si, uma grande explosão na minha vida, um auge. É isso que define. Olha, nós vamos dar uma paradinha, mas antes a gente vai ouvir mais DJ Jamaica, Safira e MC Cedric. Yeah. Agora a vez da Safira, bora nessa! Bora ficar de pé e sacudir esse esqueleto aí, ó. O que você tem? Pode estar de lombrinha. O dia nem começou e você já não tá na linha. Absolutamente mente, indecente, fluente. Só pensando nos pentes, delinquente, nunca vai pra frente. Já basta cada dia o seu mal. Maluquinho tá no sal, alimento paranormal. Tradicional, maquiavélico e sombrio. De quem sempre desvio, a minha fé tá no trio. Maldito homem que confia no homem. Aonde come 20 mil também comem. Se ameaça da naifada eu te falo, defendo minha família. Sangue vai pro ralo. Quando a mão de Deus fez é pra estraçalhar. Mudar de vida pra você não complicar. Eu prego a paz, mas a violência encara. Gatilho dispara, vivo no fio da navalha. Não foi o rap que subiu a cruz. O primogênito de Deus, seu nome Jesus. Que deu sua vida pela minha, pulou na frente da bala. E ainda tem neguinho que fala. Honra quem tem honra, mérito é o mérito. Preto falado sou eu, trocadilho intrépido. O mundo ensina, mas a rua capacita. Só pra quem acredita, a loucura incita. E ainda tem neguinho que fala. Ainda tem neguinho que fala. E ainda tem neguinho que fala. Ainda tem neguinho que fala. E ainda tem neguinho que fala. Ainda tem neguinho que fala. E ainda tem neguinho que fala.
Ainda tem neguinho que fala. O que cê tem, compadre, tá de lombrinha? O sol já raiou e você nem adivinha. Mundo é louco e você se capacita. Só passou envergonha sua mãe, sua madrecita. Quer ser alguém e não estuda, não vai à luta. Considerado um verdadeiro parceiro truta. Que culpa a vida e que culpa o sistema. Que jogou errado e tá fora do esquema. Bota a cara maluco, vê se acorda. Não baixa a cabeça quando os homens te aborda. Conhecimento é o que te falta, mas a sua mente tá no espaço tipo um astronauta. Pisa no chão, maluco, o mundão tá louco. Já gritei tanto na sua cara que fiquei foi rouco. Pede socorro toda hora, se apavora. Só que agora ficou de fora, bora, bora. Cheio de metáfora, a sua estupidez, sua insensatez vem numa rapidez. Conto até 3, sento no banco do réu. Merece um troféu, vão te mandar pro céu. Sei do que falo, tenho nervos de aço. Cê tá ligado que a cobra mata no abraço. Quantas vezes já corri pra te tirar da forca? Estamos de volta com Câmara Ligada e hoje a gente fala sobre combate à automutilação e ao suicídio. Nossos convidados hoje são o pedagogo e paranaense deputado Aliel Machado, do PSB. Obrigada pela presença, deputado. André de Matos Salles, ele é psiquiatra da área da infância e da adolescência. Ele atua no Hospital Universitário da Universidade de Brasília e foi um dos consultores da campanha Acolha a Vida, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E também aqui com a gente a Larissa Vasques Tavira. Ela é psicóloga, mestre e doutoranda em psicologia clínica na Universidade de Brasília. Ela é membro da Comissão Especial LGBT do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Enquanto os índices de suicídio caíram no resto do mundo, no Brasil a taxa só aumenta, em especial entre crianças e jovens das nossas maiores cidades. Vamos ver a reportagem. A Organização Mundial da Saúde lista o suicídio como uma questão de saúde pública. Embora o número venha caindo em todo o mundo, não é o que ocorre no Brasil. Pesquisa feita pela Universidade Federal de São Paulo, com dados do SUS e do IBGE, mostrou que índices de suicídio entre adolescentes que vivem nas grandes cidades brasileiras aumentou 24% entre 2006 e 2015. Bullying e todo tipo de violência podem levar a pessoa a um estado de angústia extrema, a depressão. E é preciso estar atento aos sinais. Evitar o isolamento é muito importante. A família e os amigos são os mais próximos e os primeiros a poder ajudar. Mas também existem os canais externos, nas escolas e os centros de valorização da vida. Na Câmara dos Deputados, existem várias propostas de combate ao suicídio. Uma delas, que já virou lei, instituiu uma política nacional de prevenção à automutilação e ao suicídio, que prevê a criação de um sistema nacional entre estados e municípios, um serviço telefônico gratuito e que estabelecimentos de saúde e escolas notifiquem de forma obrigatória às autoridades sanitárias e os conselhos tutelares os casos de tentativa de suicídio. Através da notificação compulsória feita pelas autoridades locais, pelos profissionais de saúde, conselho tutelar e educação, é que nós vamos ter a real incidência em quais estados isso prevalece, em quais municípios, para que haja uma ação da política pública voltada para isso. Tanto a automutilação como o aumento de suicídio entre os jovens, que é a terceira causa de morte já entre jovens, é uma questão que tem que ser assumida por toda a sociedade, principalmente pelas políticas públicas, porque não é natural, não é uma coisa que está dentro de um padrão de normalidade e reflete o sofrimento dessas pessoas. Doutor André, nós temos no Brasil 6% da população, mais de 11 milhões de pessoas com depressão e mais de 18 milhões com distúrbios de ansiedade. Isso dá 15% da nossa população. A prevenção tem sido tratada com a devida importância no país? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. De fato, a saúde mental da população é um tema de vital importância
para o desenvolvimento de uma nação, né, qualificada e saudável. A gente tem, não é à toa que a gente chama, né, a depressão e a ansiedade de transtorno mental comum. A gente tem trabalhado sempre para que essas patologias estejam no dia a dia das pessoas, no trabalho de prevenção, no trabalho de fortalecimento da saúde mental da população e em todos os níveis de atenção em saúde, não só na atenção especializada, que são os psiquiatras e os psicólogos, mas também na atenção básica com os médicos de saúde da família e dentro da comunidade de uma maneira geral. A gente precisa trabalhar a prevenção dentro da comunidade, onde ela acontece. Deputado Aliel, o assunto também está em discussão no Parlamento. Na Câmara foi criada a Frente Parlamentar de Combate ao Suicídio e Automutilação. E são frequentes audiências públicas. Numa destas reuniões, o representante da Unicef Brasil destacou o papel de pais e responsáveis no monitoramento do conteúdo que esse público consome e posta na internet. Se a pessoa posta mensagens mórbidas, ela está dando sinais de que está em sofrimento? A internet tem influenciado também esse cenário aqui? Bom, boa tarde a todos e a todas. Os convidados, é uma satisfação estar aqui com vocês. Quero parabenizar a TV Câmara por abordar esse assunto de suma importância. Com certeza, sim. Inclusive, o aumento do número de suicídios de automutilação está ligado às redes sociais, está ligado à internet, está ligado à angústia que esses adolescentes acabam tendo, porque eles procuram ali uma autoafirmação que muitas vezes não tem. Há uma discussão no mundo inteiro em relação a isso. Tem uma rede social agora que, inclusive, proibiu a divulgação do número de curtidas, porque aquilo criava uma ansiedade, um problema muito grande nos nossos jovens, e isso está interligado, sim. E lógico que os pais, por terem uma convivência muito maior com esses adolescentes, por passarem mais tempo com eles, eles têm possibilidade de fazer um diagnóstico e precisam prestar atenção nisso. E são vários fatores já colocados pelos especialistas que demonstram aonde é possível fazer essa identificação em relação a esse problema para poder procurar ajuda. Agora, é preciso uma soma de esforços. Eu acredito que nós falhamos muito ainda na comunicação. É preciso que todas as áreas do poder público se comuniquem entre elas, porque muitas vezes a escola fica sabendo e apenas chama o pai ou a mãe não sabe como lidar com aquilo, não tem interligação com a unidade básica de saúde, que hoje a unidade básica de saúde é para fazer o trabalho preventivo, então está ligado a esse assunto também, não tem uma comunicação com o CRAS da cidade, com outros órgãos que podem fazer algum tipo de encaminhamento, ajuda, então nós falhamos muito nessa comunicação e a própria população tem dificuldade em conseguir encontrar isso. O parlamento vem fazendo esse debate, essa discussão. A nossa função aqui é criar uma legislação que cria obrigatoriedades e direito a essas pessoas, porém a prática disso tudo leva um tempo muito maior. Nós temos no Brasil muitas leis e que não são levadas a sério, não são cumpridas como deveriam. Agora, isso vai levar um tempo, por isso que um debate como esse, com especialistas, encontrar alternativas é o caminho para ajudar a resolver o problema ou pelo menos amenizar. Larissa, você nos seus estudos no mestrado, no doutorado, você estuda exatamente isso, né? Comportamentos suicidas e saúde mental nas redes sociais. Qual o caminho para essa situação? Porque o acesso é livre, né? Os meninos estão nas redes. Como é que a gente pode evitar, né, que se deprimam, que tenham tantos problemas? A gente tem vários eixos para pensar essa questão, né? Uma delas, a primeira seria pensar como conseguir criar legislações sobre o uso da internet, né? Porque hoje, ao mesmo tempo que é um veículo que pode fomentar o conluio de práticas, né, ou a divulgação de práticas e comportamentos suicidas, também pode servir como ferramenta de prevenção, não só do suicídio, né? Hoje, alguns países, Tóquio, Japão, eles já utilizam para rastreamento, através das buscas pelo Google, de diversos fenômenos, né? Eu estava conversando antes da entrada no programa que muitas vezes as pessoas estão com determinados sintomas de uma doença e começa a ter uma certa busca e se descobre o início de uma epidemia numa cidade, no local, graças às buscas, né? Hoje, a maioria das pessoas, para fazer qualquer coisa, faz uso das redes sociais e da internet, está o tempo todo postando, né? Então, é possível encaminhar isso para serviços de saúde, para acolhimento. Agora, a pauta sobre a saúde mental com o uso, ela é muito extensa, ela depende de muitos elementos, assim, né? Talvez a gente tenha tempo de... Claro, eu entendi. Então, as ferramentas podem ser usadas também para prevenção, não são só problema. Com certeza. Legal. Tem uma pergunta Tem uma pergunta aqui. Quem? Meu nome é Ellen, eu estudo lá no SED 2 do Cruzeiro. Gostaria de fazer uma
pergunta para o psicólogo. Quais são os primeiros socorros assim que a gente deve ter em relação a um amigo que faz automutilação? Tá, eu vou aproveitar essa pergunta e fazer a divulgação para todo mundo que está aqui, para todo mundo que está ouvindo, dos principais serviços que nós temos no país, que é o Centro de Valorização à Vida, o CVV. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, pode ser domingo, ano novo, 3 da manhã, vai ter alguém para atender, funciona pelo número 188 ou pelo chat online, põe lá no Google, CVV. Né? Acho que pensar em primeiros socorros envolve o que a gente, que cenário a gente está encarando, né? Não há uma recomendação expressa, inclusive da OMS, Organização Mundial de Saúde, de que se nós estamos diante de alguém, diante de um método letal, com uma arma, sob efeito de entorpecentes, ou prestes a pular de um edifício, alguma coisa assim, o encaminhamento aqui seria ligar para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros, não tentar fazer essa contenção quem não tem propriedade para isso, treinamento para isso, né? No caso, para as pessoas que... eu conheço alguém que está se cortando, está pensando em cometer suicídio, a gente pode pensar em diferentes encaminhamentos de acordo com o risco, né? Você trouxe a pergunta específica sobre automutilação, que não necessariamente vai ser enquadrada como um comportamento suicida, né? A automutilação ela já vai poder ser vista aí a partir de diferentes parâmetros. Só para dar um exemplo, tem pessoas que o nível de angústia, de dor emocional, ela é tão grande que a pessoa tenta desviar-se daquela dor emocional através na busca por sentir uma dor física. Né? Então, assim, tem diferentes significados. O encaminhamento, é importante que essas pessoas sejam encaminhadas para os serviços de saúde, para a rede de saúde. Né? Eu vou pedir licença aqui. Me empresta o microfone um minutinho, deputado? Nós temos mais uma psicóloga presente, Andréia. Eu queria te perguntar, Andréia, quais são os sinais que as famílias têm que estar atentas, sabe? De mudança de comportamento, de isolamento. Sabe, o adolescente... O que ele demonstra que os pais têm que estar atentos para oferecer uma ajuda, um suporte? Boa tarde a todos. Eu me chamo Andréia e eu sou psicóloga do SAMU. Nós somos o único serviço no Brasil de urgência e emergência psiquiatra. Então, nós temos uma equipe especializada aqui em Brasília, composta de psicólogos e psiquiatras, que faz essas intervenções de urgência e emergência com jovens, com ideação suicida, tentativa, às vezes consumado. Porque quando uma pessoa se suicida, as pesquisas dizem que ela afeta diretamente 135 pessoas. Então, hoje nós temos feito esse trabalho em Brasília de maneira pioneira, e é um modelo que veio de Portugal. Então, já existem outros países que entendem que o suicídio e a automutilação e os surtos psiquiátricos são uma demanda de urgência e emergência. E aí a gente fala de urgência e emergência e fala de pais, que estão diretamente ou deveriam estar ligados aos seus filhos. Eu acredito que nós somos seres sociais. E, como seres sociais, precisamos de relacionamento. E hoje o que a gente percebe muito é uma ausência desses pais nesses relacionamentos. Então, eu já atendi, em loco, menino todo cortado e o pai não viu. E tinha cortes já cicatrizados, ou seja, ele já estava com uma prática recorrente. Então, eu acho que nós precisamos voltar ao começo de tudo, a entender que os olhos são janelas da alma, que os pais, por mais que eles tenham uma vida corrida, eles precisam ter tempo de qualidade com seus filhos, mas, em contramão, os filhos também precisam entender que precisam se submeter a ter tempo de qualidade com os pais. Porque eu percebo hoje um distanciamento afetivo de pais e filhos, e isso gera, sim, adoecimento, gera, né, demandas psíquicas, mas tem também questões biológicas, porque não é depressivo quem quer, depressivo quem pode, tem alterações orgânicas, a depressão ela é uma doença, mas também tem condições sociais. Como a colega falou, não dá para a gente avaliar as coisas de uma única variável. Eu acredito que nós temos um corpo biológico, uma mente, né, a nossa psique, uma vida social e uma vida espiritual. E hoje eu percebo esses jovens, né, num movimento de um distanciamento histórico. Então, ninguém sabe de nada, eles sabem de tudo. E essa falta de afetividade também dos pais em ter esse tempo de qualidade com esses jovens, de olhar no olho desse jovem e entender os sofrimentos dele,
Porque não existe sofrimento pequeno ou grande, né? Tem pessoas que vão sofrer porque não foram escolhidas para um grupo de trabalho na escola. E isso não é pouco. Porque se para ele aquilo gera dor, aquilo precisa ser validado. Então, há muita fala de adulto de isso é frescura, só por conta disso você está triste, reage, levanta, você tem tudo. No meu tempo eu não tinha a vida que você tem, tirando a dor do outro. E aí, se a gente volta para esse processo de humanidade, de olhar no olho do outro, a gente entende que ser humano é entender quem eu sou, mas legitimar o outro a ser quem ele é. Então, eu acho que precisa dessa reconexão mesmo dos jovens com os pais e dos pais com os jovens. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Menos julgamento, né, gente? E a gente tem mais uma pergunta aqui. Oi, meu nome é Lara, eu sou do Sêndio e eu queria fazer minha pergunta para o deputado. Como todo mundo aqui já sabe, o suicídio ele é um crime. Mas o senhor, há um pouco tempo atrás, o senhor disse que era questão de fazer uma nova legislação para isso. O senhor acha que fazer uma nova legislação vai fazer com que o suicídio diminua, levando em consideração que agora o suicídio já é algo muito precário? É muito difícil nós fazermos qualquer tipo de alteração sem nós termos dados. E vem aumentando no Brasil e a gente precisa ter fundamento para aprovar algo que vale para o Brasil inteiro, ainda mais com as diferenças que o Brasil tem, por ser um país intercontinental, por ter suas diferenças, os problemas muito ligados à questão social, que é uma situação muito grave também. E a nossa função aqui no parlamento é identificar esses problemas e entender quando não há um direito garantido. Nós precisamos fazer um controle sobre isso. Agora, por exemplo, quando nós conseguimos aprovar essa lei para fazer essa proteção, ela é um caminho, ela é o primeiro passo. O segundo passo vem sendo agora executado pelo governo, que é colocar em prática aquilo que nós colocamos dentro da legislação. Então é um desafio muito grande. Não tem como você colocar ou achar que apenas a punição, por exemplo, um debate que houve na aprovação dessa legislação seria, teria punição ou não ao profissional de determinada área lá da escola que vai fazer a identificação e não comunicou. Se você faz um enfrentamento sem ter um diálogo, sem primeiro preparar, qualificar esses profissionais, você não vai ter o resultado que você espera ter. Hoje, por exemplo, um grande problema que nós temos também está na qualificação dos profissionais. Na escola, nós temos pedagogos, professores, uma equipe técnica capaz de fazer essa identificação também. Quando fazem a identificação, qual é o caminho que eles tomam? E nós já observamos vários casos, inclusive de informações que nos chegam, que o professor ou o pedagogo chama o pai ou a mãe e fala, você precisa tomar uma providência, fazendo exatamente o contrário daquilo que a regra específica colocada pelos profissionais nos coloca. A doutora agora foi muito feliz na sua colocação. Essa questão de fazer o questionamento sobre o que está acontecendo com esse adolescente, com esse jovem, ela não acontece apenas com os seus colegas, ela acontece dentro da própria casa, ela acontece dentro da própria escola, porque nós não temos ainda uma qualificação específica que prepare esses profissionais para fazer essa identificação. E não tem como você resolver isso na lei. Você não vai conseguir alterando um texto de um código ou colocando uma regra a mais. Nós vamos garantir mais direitos, mas não vamos resolver esse tipo de problema apenas no parlamento. E vamos ver as participações que chegaram pelas redes sociais, mas antes eu vou falar aqui com a nossa blogueira, Bárbara Souza. Ela é formada em administração e coordena o projeto Juventude Sustentável, Prevenção de Suicídios e Automutilação. O projeto foi elaborado em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Fala para a gente um pouco sobre esse seu projeto, presidente. Boa tarde a todos aqui presentes hoje. Me chamo Bárbara Susan e sou coordenadora desse projeto Juventude Sustentável, né, para a prevenção do suicídio, automutilação. E o projeto é um projeto de meio ambiente que fala sobre a sustentabilidade, né, usando a Brasil Transition, que é um movimento onde o ser humano ele busca o seu próprio eu através da natureza, procurando se encontrar, e a ecopsicologia, né, porque a ecopsicologia diz que hoje a gente vive num mundo que a gente vive no automático, né? A gente vai para o nosso último intervalo, mas antes a gente vai ouvir mais um pouquinho de DJ Jamaica, Safira. Ei.
Gente, eu escrevi essa música e ela fala exatamente sobre as pessoas que passam por esse tipo de situação. Situações de suicídio e de automutilação. Não vou me cortar, pois assim eu divido os meus sonhos. Vou buscar um lugar que diminua o peso em meus ombros. O fio da navalha, a mente que falha, a sorte que calha, semente da tralha. Não invada o meu pensamento, pois eu posso mudar de ideia. Como o declive de uma estrada velha, onde o medo ali sempre impera. O sol que corta a montanha mais alta, minha rota de fuga nunca ponho em pauta. O sol que corta a montanha mais alta, minha rota de fuga nunca ponho em pauta. Minha alegria é saber da tristeza e a tristeza sorrir da beleza. É saber que a morte não esteja me aguardando como o vento veleja. O vento me traz notícias em paz, tristeza que chega e agora sem likes. O vento me traz notícias em paz, tristeza que chega e agora sem likes. Corro mais que a lebre, tenho pressa que as coisas aconteçam pra mim. Eu me sinto leve, esse sangue que escorre em minhas mãos não é pra mim. Minha voz, meu trap, pode ser que eu não alcance os meus sonhos, enfim. A minha epiderme, minha vida sempre foi preciosa pra mim. Minha vida sempre foi preciosa pra mim. A vida de vocês é preciosa pra vocês? Essa é a pergunta que eu queria deixar pra vocês hoje. A minha vida é muito preciosa pra mim. E a vida de vocês é muito preciosa pra mim também. Estamos de volta e hoje o Câmara Ligada discute o combate à automutilação e ao suicídio. Abuso físico e sexual, violência, separação dos pais, pobreza, perda de pessoas amadas são situações que podem disparar as automutilações e o comportamento suicida. Mas tem escolas que já sabem o que fazer para tirar os jovens da depressão. Vamos conhecer uma destas experiências vitoriosas. Hoje eu vim visitar uma escola aqui do Distrito Federal para mostrar para vocês um projeto super bacana. Se chama Roda de Terapia Comunitária Integrativa. Há cerca de 1 ano e meio, professores e profissionais de educação se reuniram para tocar essa iniciativa. São dezenas de alunos que se reúnem semanalmente para roda de conversa, reiki, meditação e várias outras práticas. Os resultados são excelentes. Por exemplo, o índice de automutilação caiu a 0. Tanto que essa iniciativa daqui está servindo para um grupo de trabalho que está estudando para a expansão para outras escolas do Distrito Federal. Vamos lá conferir? Eu estou aqui com a Ágata, com o Eurion, com a Alailana e com a Rosana. Gente, quem é que está aqui há mais tempo participando desse grupo? A Lailana, eu. Desde quando, Alailana? Desde o ano passado que eu participo da roda. E o que isso mudou na sua vida de lá para cá? Eu consegui enxergar a vida do jeito que ela é. Antigamente eu não conseguia ver. Eu só conseguia me julgar. Melhorou em tudo. Hoje em dia eu consigo conversar com meu pai, com minha família toda. Consigo me comunicar mais com os meus amigos. E é isso. Tem pouco tempo que eu entrei por uma questão de ansiedade. Tipo, desde que eu entrei eu consigo ter mais facilidade para lidar com isso. A gente consegue vir aqui, desabafar sem medo de ser criticado por algumas pessoas, essas coisas assim. A roda é um jeito de você se acalmar e colocar as suas dores para fora. E eu aprendi muito a olhar para mim ou para alguns colegas e ajudar e olhar a vida do jeito que ela é e como ela funciona. Porque sem você pensar no pior
isso pode te afetar muito e pode te levar à depressão. Antigamente eu não via a minha vida feliz, né? No começo eu não dava conta de me abrir, entendeu? De falar o que eu sentia, mas aí eu fui tendo mais confiança na roda, ganhando mais confiança, e aí eu fui me soltando. Sempre gostei. Tem adesão voluntária, porque eles ficam sabendo, e inicialmente teve uma rejeição, porque, roda de terapia comunitária, por exemplo, terapia, mas agora eles mesmos procuram, e eles também se apropriaram da metodologia e algumas vezes eles fecham a porta e não, vamos conversar aqui. E aí eles conversam. A gente percebeu que todo mundo que participava da roda de terapia teve aprovação, teve assim, resultados na aprendizagem e esse comportamento de automutilação, né? Zerou. A experiência que a gente viu lá na escola se ampliou. A Regional de Educação aqui do Gama, que reúne cerca de 50 escolas da cidade, resolveu replicar as práticas integrativas também para os professores e profissionais de saúde. E nasceu assim o Espaço Olhar. A ideia é que os professores formam e multiplicam informação, por isso também devem ser cuidados. E aí existem práticas como auriculoterapia, yoga, meditação, técnica de redução do estresse, Shantala e muitas outras. E a tendência é que esse número aumente. O índice de atritos, de conflitos dentro da escola diminui. Os estudantes, eles conseguem conversar sobre os seus problemas, as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas angústias, e isso reflete no ensino-aprendizagem visivelmente e rapidamente. Eu vou conversar com o Matheus, que é da escola do Gama. Eu queria saber o que mudou na escola a partir da implantação desse programa. Oi, meu nome é Matheus. Assim, desde quando colocaram a roda de terapia na escola, eu vejo uma mudança muito boa nos meus amigos, nos alunos, como a Lailana disse. Desde a gente, no começo, eu não gostava muito de ir. Aí eu comecei a prestar atenção, ver o que o povo falava, e a gente conversa. E muitas das vezes eu não preciso falar o que eu estou sentindo, mas eu ouvi no povo falar, eu me sentia bem. E eu vejo que os alunos que participam da roda, eles também se sentem muito bem em participar lá, saem melhor, as pessoas melhoraram muito depois que participaram. E eu gosto muito de participar. Queria perguntar aqui para o psiquiatra. Um pouco sobre como funciona a biologia, a química da depressão, da ansiedade, e como isso pode ser tratado com a medicina psiquiátrica, e a importância dessa medicina mesmo, dos remédios, essas coisas, porque tem muito preconceito. A pessoa fala, não, é um negócio da minha cabeça, não preciso tomar remédio, mas na verdade é realmente uma doença, uma deficiência de um neurotransmissor, alguma coisa assim. E é muito bom a gente acabar com esse preconceito e tudo mais. Isso, é muito importante a gente ter consciência disso, de que os quadros, né, precisam ser tratados porque são, né, patologias que estão ali acontecendo. Uma coisa importante da gente poder lembrar também é que não existe assim uma divisão, né, a gente acaba usando uma divisão mais acadêmica, mas não existe uma divisão entre o que é biológico e o que é mental. As coisas vão se interrelacionando e claro que situações psíquicas vão interferindo no funcionamento do nosso corpo de uma maneira direta, assim como o funcionamento do nosso corpo interfere nas nossas, né, aptidões e situações psíquicas. Quando a gente tem um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade, a gente tem alterações de neurotransmissores, existem várias teorias para poder, né, tentar entender e justificar isso. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que no quadro de depressão, algumas vias que são moduladas por um neurotransmissor chamado serotonina estão hipoativas e a gente toma medicamentos que são inibidores da recaptação de serotonina para melhorar o funcionamento dessas vias. Mas se a gente usa medicação e também não cuida das partes psíquicas, da nossa parte social, de outros aspectos, a gente fica com, vamos dizer assim, o nosso suporte pela metade, né, faltando outros aspectos. Então, por isso que é importante a gente sempre tentar se entender de uma maneira mais plural possível e fazer com que a gente busque um restabelecimento de uma maneira mais plural possível, lembrando do tratamento médico, psiquiátrico, mas lembrando também dos outros aspectos. Pergunta?
Eu sou a Lara, eu estudo no SED 2 Cruzeiro. Minha pergunta vai para a psicóloga. Eu queria saber como lidar com pensamentos de automutilação ou suicídio. Pergunta fácil, uma pergunta simples, né? Uma pergunta leve. Para quem tem esses pensamentos, o sentimento é do insuportável, né? É o limite da dor, é o limite do sofrimento. Para quem ocupa a posição de acolher, eu vou na via contrária, talvez, do senso comum, né? A gente precisa falar sobre o suicídio, a gente vê isso nas campanhas de Setembro Amarelo, mas quem, sobretudo, precisa falar sobre é quem está vivendo essas situações, né? Muitas pessoas têm medo de tocar nesse assunto. Mas se tocar nesse assunto não vai incentivar a pessoa. E é justamente abrindo as vias de comunicação, de acolhimento, que as pessoas que estão em risco de suicídio têm oportunidade de poder encontrar ajuda, encontrar apoio, serem acolhidas e legitimadas. Corroboro e concordo muito com o que a outra colega psicóloga trouxe também, né? As pessoas precisam ser legitimadas nas suas dores, né? Enfim. Mais uma pergunta ali? Meu nome é Laísa, eu sou do Centro de Ensino Médio Setor Oeste e eu tenho uma pergunta para o deputado. Já que o índice de depressão e suicídio aumentaram, né, nesse último período aí, de que forma o governo pode investir, né, nos aspectos socioemocionais da vida acadêmica dos alunos? É um desafio, primeiro, a identificação disso. A depressão é conhecida popularmente como a doença do século, né? Então, ela é algo novo que está acontecendo e nós precisamos ter fundamentos em dados para poder trabalhar isso. Dentro do parlamento, é identificando isso e olhando na legislação o que não está previsto, que a gente possa colocar como obrigatoriedade para o executivo, que é quem organiza as ações práticas, poder realizar e transformar. Eu quero dar um exemplo para vocês de um trabalho bem sucedido lá na minha cidade, em Ponta Grossa. Foi implementado num dos colégios que tinha um alto índice de problemas emocionais e de conflitos entre os alunos, o chamado Escola Restaurativa. Ou seja, foi implementado um programa ali onde começou um diálogo entre a comunidade escolar, entre os pais, entre esses alunos, e nós tivemos um índice fantástico na diminuição, por exemplo, dos índices de indisciplina, da aproximação do professor com o aluno, e isso, indiretamente, também está relacionado a essa questão da autoafirmação do adolescente, do jovem, dentro da sociedade e da escola. A Justiça Restaurativa é um projeto do SEJUSC, o Centro de Justiça do Estado do Paraná, lá no Colégio Borel do Verné, ele foi implementado pela Justiça de Ponta Grossa, em parceria com alguns institutos, e ele teve muito resultado. Não vai vir só do poder público. O poder público, ele atende especificamente os casos que acabam acontecendo. É preciso uma integração, uma identificação, e nós também termos dados. É impossível você trabalhar qualquer tipo de prevenção ou ações sem nós termos os dados. Por isso a importância das pessoas procurarem e ajudarem também essas pessoas que precisam de acolhimento. Eu quero aqui parabenizar a doutora, porque é exatamente isso. Nós precisamos discutir sobre esse assunto. Essa pessoa muitas vezes não tem com quem conversar, ela precisa de uma mão amiga e nós precisamos discutir sobre isso. Buscar meios dentro da escola, dentro das nossas casas, das famílias, de discutir essa situação. O poder público não vai resolver como um todo. O que nós podemos fazer é o que está sendo feito. Tem uma legislação em discussão, tem legislação já aprovada em relação a esse assunto, tem ações do governo, como a implementação desses DIS que ajuda para poder identificar isso. As ações como, por exemplo, exitosas aqui, que a doutora explicou sobre o SAMU, que pode ser copiado e deve ser copiado em outros locais, para que a gente possa avançar nesse sentido. Mais uma pergunta? Aline, sou do SED 2 do Cruzeiro. E a minha pergunta vai para o psiquiatra. E como é que eu lido com a crise de ansiedade? Pois é, a pessoa quando está em crise de ansiedade, ela está numa situação que ela perdeu um pouco a condição de gerir, né, a sua própria condição psíquica naquele momento. O que a gente tem que tentar fazer, aí no caso, a pessoa que está próxima, tentar ajudar, é certificar essa pessoa de que está tudo bem, de que nada vai acontecer, que é uma crise de ansiedade que ela tende a melhorar em alguns momentos. Se for uma situação de estresse especificamente, tentar entender
qual que é esse estresse que a pessoa está vivenciando para poder minimizar o impacto disso. Muitas pessoas desencadeiam crise de ansiedade por conta de alguma situação específica. Se você puder identificar isso para poder ajudar essa pessoa, ok. Agora, você pessoalmente, existem técnicas respiratórias, existem técnicas que você pode usar, fazer um feedback nos pontos que te trazem já a ansiedade de uma maneira prévia para você poder evitar ou trabalhar de uma maneira mais específica para que isso não aconteça. Então, tem várias formas de você tentar lidar com isso e minimizar o impacto disso. Mais uma pergunta? Bom, o meu nome é Jonas, eu tenho uma pergunta, eu sou do setor oeste, eu tenho uma pergunta para a psicóloga. Bom, tendo em vista que o niilismo é um grande problema da depressão, já que as pessoas não sentem algo depois, eu queria saber como se pode vencer essas ideias niilistas. É interessante essa pergunta, porque sempre depois do anúncio desse esvaziamento, né, desse sentimento de vazio, de a vida não faz sentido, sempre depois desses comunicados que são muito extensos, o sujeito que é instado a falar, que tem um espaço para poder desabafar e falar sobre isso, traz pontualmente uma vivência concreta de sofrimento, que já são apontados na literatura como os principais fatores de risco, né? Que a gente vai pensar em inúmeros elementos sociais, né? Desemprego, problemas de relacionamento, enfim, violências. A gente sofre pontualmente com os fenômenos. Ninguém que está de bem com a vida, que está tendo acesso à saúde, educação, ao lazer de forma ampla, né? Enfim, com as suas relações, se pergunta ou tem uma crise existencial sobre o sentido da vida. Esse esvaziamento se dá diante de um sofrimento concreto, né? As pessoas precisam ser instadas e poder falar sobre isso. Mais uma? Eu queria fazer uma pergunta para o DJ Jamaica. Eu queria saber se o tema do suicídio é frequente nos versos do rap, ou se é um tabu, já que grande número das pessoas que suicidam são jovens periféricos, por falta de informação, de apoio e assistência. E qual é a sua visão sobre o suicídio na periferia e as causas que levam a isso? Então, olha só. Essa questão ela não é muito comum no meio do rap. Porque, como eu falei desde o início, o rap ele tomou uma outra proporção hoje, que ele está falando mais das coisas mais alegres do que das coisas tristes. Mais do que está trazendo alegria do que traz a tristeza, né? Mas não quer dizer que é algo que não esteja entre nós, né? Porque, na realidade, como eu falei desde o início, pela idade que eu tenho, a minha filha, a gente sempre conversou muito sobre isso e a gente sempre colocou muito essa troca de ideia dentro de casa. A gente só almoça, se for os três sentados na mesa, a gente sai junto para o cinema, tudo a gente faz junto, exatamente para que a gente possa fazer isso. Mas, assim, o rap, ele acabou abandonando um pouco, um pouco não, de uma quantidade imensa, essa coisa de estar trazendo o que é a atualidade. O rap sempre falou muito. Um exemplo, a música Tô Só Observando, que é a próxima que eu vou cantar. Em 1998, eu estava falando sobre pedofilia nessa música e era uma coisa que ninguém nem dava atenção. E alguns anos depois ela veio e estourou. Nos anos 90, bem no início, a gente falava sobre o crack. Mas ninguém dava atenção para o crack, porque ele não tinha adentrado nas casas ainda. O governo não tinha noção do monstro que estava chegando, enquanto isso a periferia estava falando a respeito. Está vindo algo lá que está vindo consumindo tudo. Só que, de repente, eles não acreditavam que aquilo ia entrar dentro da classe deles. E é o que se tornou hoje o crack, né? Então, é uma pauta gigante, essa coisa da automutilação, que a gente tem, na realidade, que trazer para o meio do rap. Trazer para o meio, porque está dentro das nossas escolas, está no meio da nossa família, está junto com nossas crianças e nossos filhos. Né? Safira, você está querendo falar alguma coisa? Eu queria só complementar um pouquinho a fala dele. Rapidinho, que o diretor está aqui. Que você falou sobre a questão disso ser muito presente na periferia, né? E a gente entende que não é só na periferia, que é em qualquer lugar, que isso está sendo uma coisa devastadora, né? Eu sou estudante de ciência política, eu trabalho muito com estatísticas. E quando eu fui estudar sobre automutilação e suicídio, eu vi uma estatística que foi o seguinte: a maior parte das pessoas que se automutilam ou cometem suicídio é por conta de relacionamentos.
42% é uma estatística muito grande. Esses 42% não estão só dentro da periferia, entendeu? Eles estão na Brasília inteirinha, no Brasil inteirinho. Legal. Só para lembrar, então, que a Larissa já falou, mas o número do CVV é 188, atendem 24 horas por dia, a ligação é gratuita. A gente encerra por aqui, você pode continuar ligado na gente nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram e na nossa página camaraligada.com.br. E você também pode participar do processo legislativo, dar a sua opinião sobre os projetos e as discussões que acontecem aqui na Câmara. É só entrar no portal edemocracia.câmara.leg.br. Confere lá. Nós agradecemos o apoio do SESC-DF, da Unesco, ANDI, Unicef, Simpro-DF, UNFIPA e o Jovem Expressão. Agradecemos, é claro, a presença de todos. Muito obrigada. Obrigada, equipe técnica, deputado Aliel, André, Larissa, plateia maravilhosa. DJ Jamaica, Safira, pela presença. E a gente encerra um programa com vocês. E a Bárbara, muito obrigada, Bárbara. E a psicóloga também. Obrigada. Então vamos nós, então. Todo mundo de pé, preparado. Vamos fazer barulho junto. Essa música quase todo mundo conhece. Vamos cantar junto comigo, então. E é tipo assim, ó. Tô só observando. Daqui eu vejo uma luminosidade antiga. Ei, tô só observando. Um véu que separa o joio do trigo. Tô só observando. Daqui eu vejo uma luminosidade antiga. Ei, tô só observando. Um véu que separa o joio do trigo. Nossa Senhora, quem diria nada? A justiça do homem atua na quebrada. Mais um malandro que vai pra igreja, quase morre de quebrada na sexta-feira. Deixa de lado, se liga, deixa quieto. Mais uma mãe solteira bota um feto. O mundo, o frevo lá no fundo, ninguém tá nem aí. Cheque sem fundo, bebida importada, cerveja na alta, whisky on the rocks, no rádio beatbox. Mais um malandro que mete uns ferros, só anda trepado na cinta, um berro. Ninguém mete as caras, maluco escancarado. Sou as dona mais nova. Chega quieto, de rocha eu tô calmo. Te vejo em seu futuro, embaixo 7 palmas eu quero ouvir. Tô só observando. Daqui eu vejo uma luminosidade. Mais alto então, tô só observando. Um véu que separa o joio do trigo. Ei, tô só observando. Daqui eu vejo uma luminosidade antiga. Tô só observando. Um véu que separa o joio do trigo. Ó o cara aí, pergunto e daí, me olhando, de lado eu dou ideia, chega aí. Te devo alguma coisa, a gente